carregar aqui o nosso PowerPoint. Bom, mas antes de começar, como gosto sempre de perguntar, há alguma dúvida que queiram colocar, alguma questão, algo que tenha surgido nas vossas experiências? Nada? António, está tudo bem por aí para a terceira? Não há nada de novo que queira partilhar connosco? Não comprei equipamento novo? Por aqui só chuva. Chuva é bom, pá. Chuva faz bem, pá. É o segundo dia já repetido. Chuva é uma bênção, pá. Nós precisamos de água doce. O tempo arrefeceu, mas já tem que ir novo casaco. Sim, o tempo já arrefeceu, já. Apesar de que aqui já teve dias mais frios. Hoje já não está tanto, mas pronto, mas aqui nas Flores é mais frio do que no resto dos Açores. Pois, o velhinho já tem sangue frio, Às vezes os velhinhos enganam, não venha com essa história de sangue frio, pá. Às vezes enganam. Ora bem, nós hoje vamos falar sobre... Não adianta chorar, não é? Diga? Não vale a pena chorar, não. Ninguém nos dá nada. Não, ninguém nos dá nada, é verdade. Ora bem, nós hoje vamos falar sobre muitas coisas, mas começamos logo por falar sobre o sujeito. E o sujeito é efetivamente o objeto da nossa fotografia, é tudo aquilo que nós fotografamos. Pode ser algo que esteja estático, como podem ser a natureza, os animais, as pessoas, enfim, o sujeito. Uma coisa é certa, e vocês podem ter a certeza disso, eu tenho um respeito imenso. Quanto mais idade tenho, quanto mais fotografo, mais respeito eu tenho pelo sujeito. Ou seja, eu tento fotografar sempre de uma forma que dignifique o meu sujeito e só fotografo se efetivamente o meu sujeito o permitir e de forma que e nunca o prejudicando. Agora, uma coisa é certa, nós para fotografarmos, seja lá o que for, nós temos que conhecer o sujeito, nem que seja um simples pôr do sol. Imaginemos que organizamos uma viagem, vamos para a Islândia e queremos também fotografar um pôr do sol, ou queremos fotografar a aurora boreal. Eu vou ter que conhecer o espaço, o local, onde é que as coisas acontecem, quando acontecem, em que meses acontecem, porque é que acontecem, enfim, porque se não fizer esse estudo, quer dizer, posso enfiar um barrete tremendo e ir exatamente na altura errada. Um simples pôr do sol, se eu estou a fotografar num sítio onde não conheço, eu tenho que saber para onde é que fica o poente, eu tenho que encontrar um sítio, uma enseada ou uma colina onde se tire partido do pôr do sol, ou seja, conhecer o meu sujeito, seja ele qual for, é sempre um estudo que nós temos que fazer. Então, se formos pensar em termos de peixarada, em termos de vida selvagem, o estudo ainda tem que ser muito maior, tem que ser muito mais complexo. Por exemplo, tem que estudar os habitats, como vivem, quando comem, o que comem, quando passam por exemplo, nós temos nos Açores um animal que é um animal muito interessante, uma ave, que é o periolo. O periolo só existe no mundo, na zona do nordeste da Ilha de São Miguel. E o periolo foi levado quase à extinção porque tem uma dieta muito rigorosa e em cada mês ele come um determinado tipo de coisas. E, por exemplo, em janeiro, ele alimentava-se da flor da laranjeira. E como nós, no século XIX, tínhamos uma grande exploração de pomares de laranjeira e que exportávamos para a Inglaterra e ganhámos muito dinheiro com isso, o periolo dava cabo da nossa produção. E então pagava-se para se apanhar periolos, para eles não virem dar cabo das quintas. Apanhou-se de tal maneira que ele foi quase à extinção e hoje gasta-se uma fortuna para recuperar o periolo. Mas o periolo, por exemplo, cada mês, por exemplo, há uma altura em que ele também come as flores das azáleas, há alturas em que ele só come flores endémicas, ou seja, tem uma dieta muito rigorosa e para isso, então, se eu quero fotografar um periolo, eu vou ter que conhecer qual é a alimentação dele naquele mês, andar por zonas onde possa haver alimento para ele, saber mais ou menos a que horas é que eles se alimentam. Eles alimentam-se mais ou menos 2 vezes por dia, à meia da manhã, mais para o final da tarde. Enfim, essas coisas nós temos que estudar se queremos efetivamente fazer fotografias interessantes sobre o nosso sujeito. É a mesma coisa
costumo muito dizer, imaginemos que um presidente da Câmara do Corvo, por exemplo, que agora uma das fontes de turismo da Ilha do Corvo é nas alturas migratórias das aves há muita gente que vai para lá observar aves e registá-las, vem de várias partes do mundo. Portanto, vamos imaginar que é uma ave que seja um símbolo da arribação, um símbolo de passagem pela Ilha do Corvo, e o Presidente da Câmara, sei lá, no mês de julho, pede a um fotógrafo porque quer fotografias desse pássaro, de uma garça real ou de outra coisa qualquer, e o fotógrafo não tem no seu espólio, mas não tem problema, vou fotografar. Claro que se ele não estudou o assunto, ele quando for para ir fotografar a ave, ele vai perceber que no mês de julho, no mês de junho, julho, agosto, setembro, não há aves para fotografar da arribação. Ou seja, se não há, o homem não estudou o assunto, não estudou o sujeito que iria fotografar e, portanto, meteu a água por não ter estudado exatamente aquilo que tem que se estudar sempre que nós precisamos fotografar um sujeito, seja ele qual for. Temos que também perceber muito a distribuição territorial anualmente, os horários, as presas, os predadores, enfim, tudo isto é algo que nós temos que estudar de forma a conseguirmos fazer as fotografias que nós pretendemos. Um fotógrafo, para conseguir a melhor oportunidade fotográfica, terá que assegurar que a atividade não causa dano ao sujeito. Ou seja, não há fotografia que justifique eu prejudicar o meu sujeito só para ter uma fotografia. E posso dar vários exemplos. Por exemplo, se eu quiser fotografar um ninho de cagarros, quero fotografar os cagarros em ninho, em pequeninos, os filhotes. Se eu encontrar um ninho e chegar lá para poder fazer a fotografia, tiro as ervas que estão na frente, começo a mexer para abrir um espaço para conseguir fazer a fotografia. Eu faço a fotografia ao ninho, efetivamente, faço a fotografia aos filhotes de cagarro. Mas também acabei de lhes passar um atestado de óbito, porque os pais, quando chegarem ao ninho para ir dar comida aos filhotes e sentirem o cheiro estranho de pessoas no ninho, eles vão-se embora, ficam assustados, vão-se embora com medo e abandonam o ninho. Ou seja, os filhotes vão morrer à fome. Não faz sentido. Uma das vezes também estávamos um grupo de fotógrafos nos Picos da Europa, éramos 19, e estava um dia de chuva e encontramos um grande cogumelo, um cogumelo engraçado, e todos nós nos deitamos no chão para fotografar o cogumelo, no seu habitat natural. E só assim é que fazia sentido, porque o cogumelo fora do contexto não fazia sentido nenhum. Mas um dos colegas nossos, o último que não tinha ainda fotografado o cogumelo, perguntou se a gente já tinha fotografado, nós dissemos que sim, e ele chegou lá e apanhou o cogumelo e pôs em cima do muro para fazer uma fotografia. Claro que nós caímos todos em cima, chateamos, não sei o quê, porque não faz sentido, e não faz efetivamente sentido. Uma coisa é apanhar um cogumelo para comer e faz todo o sentido, outra coisa é apanhar um cogumelo por mero prazer, para não querer deitar-se no chão e, portanto, fotografá-lo, porque quer também ter uma fotografia do cogumelo, mas fora do seu habitat, fora do seu contexto, não faz sentido. Portanto, há coisas que não fazem sentido. Nós temos que ter, efetivamente, um cuidado extremo sobre o nosso sujeito, principalmente aquele que não se pode defender. É certo que há vários códigos deontológicos, principalmente na defesa da fotografia da natureza, na fotografia da paisagem, dos animais. Contudo, eu costumo dizer que o maior código que pode existir é o bom senso. Ou seja, é não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós. E se nós aplicarmos esse código de conduta, garantidamente não vamos ter problemas com ninguém, porque ninguém quer que nos façam mal. Nós, se não querem que nos façam mal, não façamos aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós. Há coisas, nós temos que respeitar nós temos que ter um grande cuidado. Nós, fotógrafos, hoje em dia, com o digital, temos que ter um cuidado extremo. Nós somos hoje todos fotojornalistas. Hoje cai na moda, todo o fotógrafo fotografa tudo e mais alguma coisa. Então, com os smartphones é uma coisa impressionante. Estamos permanentemente a retratar toda a desgraça que acontece. E quantos de nós já não nos aconteceu a situação de que acontece um acidente grave, até há vítimas mortais, e 20 minutos depois, meia hora depois, a internet está infestada de fotografias e com a notícia de que morreu a mãe, as criancinhas e não sei o quê, muitas das vezes, ainda antes dos familiares mais próximos, aqueles que têm que ser informados com cuidado, ainda não terem sido informados do acidente. Tem havido pessoas muito chegadas
vítimas que têm sabido, através dos meios, através do Facebook, que o familiar faleceu, acabou de morrer, sofreu um acidente. Isto é horrível. Ou seja, nós temos que ter um cuidado extremo. Pá, não quer dizer que não resistemos um momento, não quer dizer que não fotografemos um momento, mas para já a forma de o anunciar tem que ser com muita discrição para não ferir suscetibilidades. Pá, e dar tempo ao tempo que as coisas aconteçam com naturalidade, ou seja, que a família seja informada e depois toda a gente, depois de ser já notícia, pronto, até podemos colocar no nosso mural uma homenagem, uma referência, seja lá o que for, mas não sejamos meramente especuladores de notícia, tentando ser o primeiro a anunciar uma desgraça que sem pensarmos nas consequências e que muitas das vezes traz traumas tremendos aos familiares mais próximos. Temos que ter muito, mas muito respeito, muito cuidado com aquilo que nós publicamos, sob pena de estarmos a fazer um mau papel, um mau serviço. Pronto, em Espanha, na área da natureza, existe um código que é o IOFONA, nos Estados Unidos é o NAMPA, e isto para a natureza. Com os temas humanos, nós temos uma relação bionífica em que as pessoas podem se defender, portanto, as pessoas podem se defender, mas independentemente das pessoas poderem se defender ou não, eu acho que mesmo assim nós temos que ter muito cuidado com como lidamos com as pessoas. As pessoas não são objetos etnográficos ao nosso dispor para nós fotografarmos como nos apetecer e apresentá-los como nos dá jeito. Não, nós temos que ter respeito pelas pessoas, mas muito respeito. As pessoas de idade não abusar do estado de velhice das pessoas, porque ninguém gosta de ser mais velho que o que é, da mesma forma que também não faz sentido uma pessoa que esteja 50 ou 60 anos pôr uma cara esticadinha como se tivesse 20 anos utilizando o Photoshop. Também não faz sentido. Portanto, para mim são aberrações que só estragam a fotografia, só não fazem sentido. É certo que, pronto, nós sabemos perfeitamente que no mundo da moda tudo é permitido e que se tira tudo e põe-se aquilo que se quer, mas pronto, mas são áreas específicas da fotografia, que também vamos falar sobre elas, mas pronto, mas no resto da fotografia nós temos que ter muito cuidado. Claro que na natureza, enquanto a relação entre as pessoas é uma relação bionífica, na relação com a natureza é unífica e portanto, e temos uma responsabilidade acrescida para não deixarmos uma pegada má, para não estragarmos aquilo que por vezes leva tanto tempo a recuperar. Nenhuma fotografia é mais importante que o bem-estar do sujeito. Portanto, não faz sentido nenhum para eu conseguir uma fotografia que penalize, que prejudique, que faça algo de menos positivo pelo meu sujeito. Ora bem, certo que durante essas 2 semanas andamos a falar em regras, em tanta coisa que acaba por castrar a nossa imaginação. Ainda não tive oportunidade de analisar fotografias de todos. A Ana Pimenta está com... Estou em falha com a Ana, portanto, mas amanhã prometo que vou abrir os meios todos, descarregá-los todos e colocar fotografias uma a uma no WhatsApp e fazer os comentários como tenho feito. Dos outros, e também tenho aqui também do Francisco, da outra turma também tenho que fazer o mesmo, mas pronto, eu fiquei muito feliz com algumas fotografias vossas em que demonstra exatamente uma grande criatividade e uma grande sensibilidade fotográfica que me agradou bastante. E hoje eu que tenho estado aqui a defender sempre muitas regras, isso é a propósito de que tenho estado a defender muitas regras, eu hoje venho dizer um bocadinho ao contrário, que é esquecerem tudo isto e deixarem-se arrebatar para a experimentação e para a emoção da fotografia. As regras depois são essencialmente importantes para nós, quando tivermos a escolher as fotografias, quais são aquelas que têm mais força, quais são aquelas que têm mais impacto, que é diferente do que quando estamos a fotografar. Quando estamos a fotografar, é fantástico quando nós
experimentar coisas diferentes na fotografia, experimentar fazer coisas novas. Achei muito de piada o facto da Joana, apesar de nós não termos feito, de eu não ter mostrado praticamente fotografias noturnas, não ter feito experiências de arrastos, a Joana foi experimentar uma coisa nova e pôs-se na sua janela, na sua varanda, montou um tripé e teve a fazer tentativas de longas exposições e conseguiu o efeito que se pretende, que é efetivamente anular o movimento e registrar só a luz. Só por não ter sido um pouco mais extensa, mais tempo de exposição, vamos levar ao limite dos 30 segundos e abrindo um pouco mais o diafragma e garantidamente e aproveitar uma altura de mais movimento em que haja mais carros a passar e o efeito vai ser bem mais interessante. Portanto, quanto mais movimento de carros houver, mais interessante fica. Portanto, isto é experimentar fotografias diferentes, é algo que é extremamente motivador para nos levar a continuar a fotografar, para não ficarmos num marasmo de sair da nossa zona de conforto, sair daquilo que nós estamos habituados a fotografar. O Armando Trindade adora fotografar ralis, adora fotografar desporto, adora fotografar carros, sei lá, fazer o desafio do Armando Trindade, ir fotografar para um mercado de peixe e obrigá-lo a fazer fotografias de pessoas, obrigá-lo a fazer fotografias de vivências, obrigá-lo a fazer fotografia de relações interpessoais no mercado, é se calhar tirá-lo da sua zona de conforto, mas é criar-lhe um desafio extremamente interessante. Pedir ao Jorge para sair das suas arquiteturas, para sair das suas linhas, para sair da zona que gosta e pedir a ele para ir fotografar, se calhar, a vida selvagem, poderá ser um desafio extremamente interessante. Ou seja, é fazer-lhe sair da zona de conforto e ir para algo que domina pouco e ter que experimentar. Falta-me uma 300? Diga? Falta-me uma 300. Pronto, mas isso pede ser emprestado. Você vai à Covilhã, passa na Castelo Branco, almoça com o Armando e depois vocês vão fotografar os dois, ele empresta a tela a 300 e está feito. E vocês fazem essa partilha. Aliás, sair com fotógrafos para fotografar é extremamente interessante porque, principalmente se tiverem equipamentos compatíveis, que é aquela coisa, pá, empresta-me a tua tela porque já agora queres experimentar como é que isso funciona. Pá, isto é uma coisa boa. Portanto, muitas das vezes também, quando perguntam qual é o equipamento que devem comprar, eu pergunto aos teus amigos o que é que têm, se têm a Nikon ou não têm a Canon. Porque se forem mais amigos com o Nikon, eu aconselho uma Nikon, porque depois, quando saírem para fotografar, a mexer é sempre muito maior, é tudo aquilo que os amigos têm, que normalmente ninguém recusa em prestar uma objetiva para fazer uma experiência e tirar uma vintena de fotografias ali ao lado, portanto não é um troca de um flash, ou juntar 2, 3 flashes para fazer a mesma brincadeira. Se forem da mesma marca, conseguimos fazer essa simbiose. Se for de marcas diferentes, já não conseguimos. Portanto, e sair para fotografar em conjunto é sempre muito interessante. Sei que eu estou cansado de dizer que o ato de fotografar é um ato de solidão, é um ato entre eu, a câmera e o sujeito, mas o poder de estarmos acompanhado por 2, 3 pessoas acaba por dar um conforto muito diferente. Para já, se formos para fotografar vida selvagem, temos que fazer trilhos, ir sozinho é sempre um perigo, é sempre algo desaconselhável. Se formos para um mercado fotografar 2, 3 pessoas, sentimos-nos mais confortáveis, porque dá aquela sensação de grupo de trabalho, grupo de... pronto, há um conforto que uma pessoa solitária no mercado, muitas das vezes, pode ser assim olhada de uma forma um pouco estranha. Portanto, é sempre... E para além de que, depois de uma boa sessão fotográfica, nada como uma partilha de umas imperiais, uns termossos e uns amendoins, é sempre extremamente agradável depois de uma sessão fotográfica. É certo que hoje, com a pandemia, começamos a ter algumas restrições nesse aspecto, mas pronto, eu espero que isso passe e que a gente volte aos velhos tempos de convívio, estarmos à volta da mesa, partilhar um bom presunto, uma boa garrafa de vinho, pá, e dar umas boas gargalhadas. É daquelas coisas que nos faz viver assim até aos 80 anos, como o António Câmara. O António Câmara está ali bem aos 80 anos, não foi garantidamente pelo equipamento fotográfico que ele comprou, mas foi porque ele já viveu. O gajo tem cara de bom vivão, portanto, não. E essas coisas é o que nós vamos desta vida, portanto, esta pandemia, é curioso que eu sinto isso porque, pronto, ainda só tenho 55 anos, mas os 55 já começam a ser muito mais do que meia vida do que já vivi. Mas às vezes começo a pensar
Principalmente quem já está, por exemplo, o caso aqui do António, que tem 80 anos e que se calhar tinha o sonho de fazer algumas viagens, de realizar alguns projetos nos próximos anos, estar tanto tempo impedido de se realizar projetos, eu acho que deve ser uma sensação de frustração tremenda, que é impedir-nos de viver. Isso não sei até que ponto este sacrifício faz tanto sentido quanto isso. Bem sei que os países pobres como nós não estão minimamente preparados a nível hospitalar para tanta gente, eu sei que sim. Mas pronto, não tivessem feito autoestradas onde não passa ninguém. Todos nós passamos em autoestradas onde fazemos quilómetros e quilómetros e quilómetros sem nos cruzarmos com ninguém. Se calhar não fazia sentido ter-se gasto tanto dinheiro nessas infraestruturas e fazia mais sentido ter-se investido noutras. A Islândia é um país com mais de 25% que o território nosso, que o nosso território, só tem 300 mil habitantes, tem a população da Madeira. É um país riquíssimo, onde a qualidade de vida é excelente, as pessoas têm rendimentos incríveis, as estradas são caminhos que, se fosse em Portugal, nós chamaríamos caminhos de cabras. São coisas estreitíssimas, sem proteção nenhuma, onde a velocidade tem que ser baixa forçosamente e portanto, eles não deixam de ser um país do mais evoluído que há. Nós acho que fizemos exatamente o investimento pelo contrário, fizemos estradas que não... Nós temos autoestradas paralelas, sem fazer sentido nenhum. Ainda sou do tempo de ir de Lisboa ao Porto e levar 5, 6 horas, em que só tínhamos os primeiros 40 km de autoestrada até Aveiras e depois dos Carvalhos para baixo. Portanto, ou seja, e nós fazíamos, o país funcionava se calhar até melhor do que hoje. Portanto, investi-se, acho, na minha opinião, investi-se no cavalo errado. Eu sei que foi aquele que deu mais dinheiro aos lobbies, que os lobbies depois pagaram muito bem, muitas luvas, mas se calhar teria feito muito mais sentido termos investido na educação e na saúde do que termos investido o que investimos em betão. Mas pronto, só um pequeno à parte. Mas que a fotografia também nos leva a fazer pensar nessas coisas. Deixar-nos arrebatar por um momento. Não há nada mais fascinante para um fotógrafo chegar a uma situação, para uma luz incrível, uma situação para onde há anos para fotografar um veado e de repente aparece-me um veado debaixo de uma árvore. Sei lá, um incêndio, por exemplo, que é uma coisa horrível, mas que é efetivamente uma coisa espetacular. Por exemplo, um dos meus sonhos era fotografar uma erupção vulcânica. Eu sei que se acontecer alguma vez, os riscos são sempre grandes de até poderem ser fatais, mas eu tenho a certeza absoluta que se tivesse a oportunidade se me surgisse, e as nossas ilhas são altamente vulcânicas, poderão acontecer, se me acontecer a felicidade de surgir uma erupção vulcânica, eu tenho a certeza absoluta que eu vou-me deixar arrebatar pelo momento de fotografar ao ponto de não pensar tanto no risco que estamos a correr. Enfim, este deixar-se arrebatar por momentos fotográficos únicos e espetaculares, aí eu não vou pensar em regras de composição, eu vou pensar em fotografar, em deixar fotografar com emoção e depois, se sobreviver à erupção, eu de escolher as fotografias exatamente consoante aquilo tudo que eu sei que faz com que uma fotografia seja forte ou não. Fazer composições arrojadas, fazer composições que nós sabemos que os outros até vão achar extremamente estranho. Tal como algumas fotografias que eu vos mostrei, há muitas fotografias que eu vos mostrei, que algumas até eu disse que se uma pessoa que não percebe nada de fotografia chegar a uma exposição e vir aquelas coisas, vai dizer, mas então este gajo é que anda a dar formação, este gajo é que é o fotógrafo assim, o fotógrafo assado, isto não vale nada. Ou seja, ter a coragem de fazer fotografias para quem não percebe nada de fotografias, diga que aquilo não vale nada e só os muito poucos que percebem de fotografia dizem, fantástico, esse indivíduo teve a coragem de arrojar, de fazer aquilo completamente diferente, que ninguém está à espera. Isto faz toda a diferença na fotografia. Tenham essa coragem de fazer composições arrojadas, diferentes, fora do que é comum, roçando aquilo que poderá ser um tanto ou quanto absurdo, porque muitas das vezes é aí que está a grande fotografia. Deixar-se seguir pelo momento sem regras. Isto é
ou seja, quando estamos no ato de fotografar, perdidamente a fotografar uma coisa que nos está a mexer connosco, que nos está a provocar uma emoção muito forte, pá, esqueçam as regras e fotografem. Fotografem. Depois faz-se um crop aqui, faz-se um jeitinho ali, alinha-se uma linha de força e a coisa, se for material para casa bom, nós depois fazemos o resto, porque o resto depois é uma questão, estando lá bem, tendo um bom fecheiro, eu depois consigo fazer aquilo que eu pretendo. Usar o digital como forma de ferramenta criativa, olha, aquilo que a Joana fez de fazer longas exposições, é uma forma criativa de mostrar o cruzamento da sua rua de uma forma que ninguém está habituado a ver, está habituado a ver com os carros e não só com as luzes. Mas pronto, também, a Joana também poderia ter feito a mesma fotografia e se calhar depois no fim puxar o zoom e aquelas luzes iam ficar tipo assim uma implosão, ficava assim uma coisa. Isto é uma forma criativa de fazermos a fotografia. Ou se calhar ela fotografava o canto da sua rua e depois durante uns segundos fazia assim com a máquina, brincava com a máquina e aquilo ficava assim tipo umas ondas, ou seja, há milhentas formas de se fazer fotografias criativas usando ferramentas digitais. É uma questão de... Há montes. Então agora com esta pandemia, no começo da pandemia, foi engraçado que houve montes de vídeos de YouTube de brasileiros a contarem a história de como fazer fotografias, sei lá, tipo até... Vamos lá vos dar um exemplo, sei lá, arrancar uma planta de um vaso, por exemplo, arrancar. Se eu cortar o fundo do vaso e puser o vaso em cima de um vidro, e se me puser lá de baixo e alguém puxar o vaso, eu vou ter uma fotografia da raiz a sair do vaso assim, como se fosse uma coisa assim, como se a pessoa estivesse enterrada, como se fosse um morto-vivo. Ou seja, há milhentas formas, há tanto truquezinho, tanta coisa gira para fazer fotografias criativas, e aí vocês se procurarem no YouTube, nos brasileiros, vídeos de como usar a criatividade na fotografia, eles apresentam coisas engraçadíssimas. É uma questão de procurarem, de praticar e dar coisas muito interessantes. Trabalhos com acessórios não fotográficos, há muitos, sei lá, é muito utilizado na fotografia cartolinas, para fazer fundos, para anular os fundos. É muito, por exemplo, um acessório que é muito importante na fotografia para quem gosta de fazer macros a flores, para quem gosta de fazer flores, é muito importante levar um borrifador. E no borrifador misturar glucose com água para criar uma liga que quando eu for borrifar as flores, as gotas vão se aglutinar e vão criar grandes gotas e vão ficar coladas às flores, vão ficar em suspenso, às vezes até a pingar, mas sem cair, porque está ali uma aglutinação provocada pela glucose e dá fotografias lindíssimas. Portanto, um borrifador é uma peça que faz falta, é um acessório que faz falta. Sei lá, por exemplo, eu quero fazer uma fotografia, vamos por hipótese, tenho um quarto escuro, mas quero fazer um retrato de uma pessoa num canto só e quero que o meu flash bata só naquela pessoa, eu posso pegar num tubo, daquelas batatas que são assim onduladas, americanas, não sei o nome daquilo, Pringles, parece que é Pringles. Isso. Se eu pegar num tubo destes, tirar-lhe o fundo, coloco na frente do meu flash, faz um tubo, e este tubo vai fazer um canal de luz em que o flash vai bater só no sítio onde eu estiver a apontar. E, portanto, o resto tudo fica preto e fica só ali com um tipo de iluminação. É certo que desses tubos vêm especificamente para fotografia, custam 25, 30 euros, pronto, mas se eu utilizar um tubo que já existe, eu posso poupar 25, 30 euros. Há muitos de acessórios que nós podemos poupar. Sei lá, há fases da fotografia que está muito na moda, fotografar os pingos a cair num vaso. E os pingos às vezes são vermelhos, outras vezes são azuis. Isso é muito fácil, uma tupperware vermelha, translúcida, a água que fica lá fica vermelha, e se ainda por cima misturar na água algum corante vermelho, a água ainda fica muito mais vermelha, e o pingo, sempre que cair, vai ficar, o splash, vai ficar exatamente com a mesma tonalidade que a água tinha. Portanto, isto são pequenos truques, são muitos os acessórios que nós podemos utilizar para a fotografia e que não são acessórios especificamente da fotografia. Procurar pontos de vista originais. Epá, isto está aqui repetido, se calhar, pela terceira ou pela quarta vez no meu PowerPoint. Eu já disse tantas vezes,
mas eu não me incomoda nada repetir, porque a gente tem alguma tendência para se esquecer de coisas que são simples. E é nas coisas simples que muitas das vezes está a diferença. Não tenham receio de procurar pontos de vista originais, mesmo que muitas vezes possam parecer completamente estranhos, completamente absurdos. E eu posso dizer que nisso a juventude é muito mais criativa do que nós. Nós, quanto mais idade temos, menos conseguimos descobrir pontos de vista originais. O que é, pronto, porque nós acomodamos a uma forma de fotografar muito mais convencional, estamos muito mais balizados pelo que é politicamente correto, e a juventude não tem esta capacidade e esta irreverência de conseguir fazer coisas completamente diferentes que nós já muitas vezes já não conseguimos. Expressar o nosso gosto e a nossa paixão pela fotografia é fundamental. Não tenham receio de dizer o meu estilo é este, de assumir o meu estilo é esse. Armando, não tenha problemas de assumir a minha fotografia é desporto, é rally. Esta é a minha paixão. Se esta é a minha paixão, eu vou me dedicar com unhas e dentes e vou tentar ser muito bom nesta área, vou tentar ser muito criativo, vou tentar todas as vezes que for para uma prova, me suplementar, me passar por um patamar diferente, tentar ser arrojado, tentar ser criativo. Pá, de quando em quando não tenha problemas nenhum de fotografar só a traseira de um carro, fazer um grande leque, pá, sem mostrar o carro. Não tenha problemas de fazer isso. Eu sei que não é esta fotografia que vai vender, mas pode no seu portfólio fazer toda a diferença pela coragem, pelo arrojado de ter feito uma coisa completamente diferente. Não tenha problemas de quando em quando fotografar só o pneu e a projeção da terra. São abordagens criativas que não tenha problemas de quando em quando, em vez de ser congelar os carros, fazer o panning, ou seja, que é uma técnica completamente diferente, mas que dá fotografias lindíssimas, que é quando, em vez de ser com uma teleobjetiva, ser com uma grande angular, que é quando o carro passa paralelo a nós, eu fazer a fotografia com uma velocidade muito baixa. Se for um carro de rally, se calhar um sub-60, um 80 já é uma velocidade muito baixa. Se for um carro como um sub-30, e para quê? Você vai fazer a fotografia desta forma. Você vai acompanhar o carro de rally em paralelo e vai disparando. E o carro, umas vão ficar tremidas, outras vão ficar congeladas, e o fundo é que fica completamente escorrido. Fica com uma sensação de velocidade tremenda. Para isso é importante que haja por trás do carro um fundo, que o fundo não esteja muito longe, que seja uma barreira, ou uma publicidade, ou uma bancada com pessoas, seja lá o que for, que esteja relativamente próximo do carro, e esta técnica do panning dá fotografias muito giras. Não é fácil apanhar o jeito, não é fácil apanhar o ritmo de acompanhar. É muito como os golfistas, a rotação está na anca, ou seja, a nossa anca é que vai redondo como se fosse uma rótula de um tripé, e nós conseguimos fazer coisas muito interessantes. Ou seja, dentro de cada área que nós gostamos de fotografar, tentar, de quando em quando, aplicar técnicas novas, fazer experiências novas, faz toda a diferença na fotografia. Não façamos desde o dia em que morremos até ao fim sempre a mesma coisa, porque se fizermos sempre a mesma coisa, acabamos por não viver, porque estamos sempre a repetir o mesmo ato. O grande crescimento que nós temos em nós é de quando em quando tentarmos passar para um outro patamar, tentar experimentar coisas diferentes, sair da nossa zona de conforto e, por vezes, fazer até coisas que possam desgostar os outros ou a generalidade, mas logo que nos deem gozo, logo que seja aquilo que nós queremos, porque não expressar o nosso gosto pela fotografia, a nossa forma de ver o mundo e a nossa paixão pela fotografia. Esta capacidade é assumirmos como fotógrafos. Isto é o meu estilo, isto é a minha onda, isto é a minha praia. Qual a diferença entre o panning e a fotografia panorâmica? São coisas completamente distintas, António. O panning é exatamente isso que eu estava a explicar, portanto, fazer uma fotografia com movimento e o fundo é que fica escorrido, ok? Uma panorâmica é fotografar uma paisagem grande, em vez de utilizar uma grande angular que apanha a paisagem toda, mas que deforma, que os cantos ficam arredondados, que o meu primeiro plano fica exageradamente grande em relação ao fundo, é fotografar a mesma paisagem,
mas com uma objetiva, por exemplo, em vez de ser uma 18mm, uma 35mm ou até mesmo uma 50mm, mas fotografar às partes. Eu vou fotografar a minha paisagem como se fosse um puzzle, com tripé. Depois faz uma montagem perfeita depois, no Photoshop. exatamente. E depois no Photoshop temos lá uma função mesmo para Portanto, fica uma fazer fotografia panorâmica enorme. e fica uma fotografia enorme. Uma coisa muito importante sempre que fazemos uma panorâmica, nunca fotografar ao baixo, sempre na vertical. Para quê? Para ganhar altura, ok? Ela vai ser... E mesmo na montagem vai perder um bocadinho de altura e assim compensa. Nem mais, rigorosamente. Portanto, uma panorâmica é uma junção de várias fotografias numa, em que eu dou uma fotografia panorâmica, em que sempre que eu faço a fotografia, faço a primeira fotografia, a segunda fotografia começa no último terço da primeira. A terceira fotografia começa no último terço da segunda. Ou seja, sobrepor um bocadinho a cada um terço em cada fotografia. Ok? E depois o Photoshop faz uma junção perfeita fica lindo, fica lindo. Fica com muito mais qualidade com muita vida. Fazer uma fotografia com uma grande angular. Há fotografias com panorâmicas que chegam a atingir um mega agora, um giga. Um giga de dimensão. É uma coisa brutal. Mas pronto, mas dá coisas muito interessantes. E agora com a tirada na vertical ainda vai aumentar ainda mais. Não fica um chouriço tão estreito, porque se for ao baixo fica um chouriço muito estreitinho. Aqui parece uma estrada, vai parecer uma estrada, agora já parece mais... Exatamente. Uma autoestrada. A mesma coisa, António, quando se faz com os telemóveis. Sempre que eu estou a fazer uma fotografia com um telemóvel de paisagem, eu faço sempre assim na vertical, que é para ganhar altura. Nunca faço uma panorâmica assim. Eu só faço uma panorâmica assim ao baixo quando estou a fazer uma panorâmica, por exemplo, de uma cascata, em que faço esse movimento assim para apanhar a cascata. Nas cascatas tem que ser muito rápido o movimento por causa da água, porque senão a junção fica muito estranha. Pode-se fazer uma pequena ondulação, também fica bem. Sim. Ir acima e abaixo, para não ser sempre o mesmo plano. Muito bem. Projetos pessoais. Projetos pessoais acho que é uma coisa vital para quando nós estamos a perder a pica da fotografia. Não, o que é de fotografar mais? Não sei o que é de fotografar. E criar projetos pessoais é uma coisa interessantíssima. Por exemplo, há muitos projetos pessoais que qualquer um de nós pode fazer, mas vou-vos dar dois exemplos de dois projetos pessoais de dois fotógrafos, que eu não sei o nome deles, pronto, eu esqueço-me os nomes, sou uma pessoa terrível para nomes, mas são duas histórias que eu conheço que são muito interessantes. Houve um fotógrafo que, pronto, eu presumo que ele era funcionário das finanças, era um homem ligado às contas, um homem muito meticuloso, e tinha um escape na vida que era fazer uma fotografia por dia. Então ele saía da repartição de finanças todos os dias às 4h30 da tarde, saía, a casa dele ficava a 20 minutos da repartição, ele fazia o percurso até a casa, subia as escadas, tirava o casaco, o blazer, colocava no bengaleiro, vestia um colete tipo aquele que o António tem ali vestido hoje, aqueles coletes de fotógrafo. Esse é mesmo, está cheio de algibeiras, não é? Mas é isso, vestia o seu coletezinho, pegava na mochila e o seu tripé, descia as escadas do prédio, chegava ao canto em baixo, a Joana tirou mesmo da sua varanda. Este fotógrafo descia mesmo as escadas, vinha ao canto em baixo da rua, montava o tripé, montava a câmara, acertava os settings e às 5 horas da tarde fazia uma fotografia. Ele fez isso durante 50 anos. Foi o projeto da vida dele. Fazia uma fotografia por dia. É certo que isso pode parecer absurdo e até um pouco estranho. Mas ele, ao fim de 50 anos, para além de ter milhares de fotografias iguais, mas tinha a história de meio século da sua rua, de meio século da sua cidade, de meio século do sítio onde ele vivia. Ou seja, ele com este registro, ele tinha as mudanças com toda a subtileza das cores que se foram alterando, dos modelos dos carros, da forma de vestir, da forma de se comportar na rua, enfim, isto é fascinante. Houve um outro fotógrafo também que teve um projeto de vida que foi fazer
teve um filho, nasceu o filho, e ele passou a fazer uma fotografia por dia ao filho a uma determinada hora. Uma fotografia por dia. Chegava à casa, fazia a fotografia ao filho. Epá, isso enquanto bebê é muito giro, não há problemas com o bebê, não chateia, mas ele fazia isso até o filho fazer 18 anos. Isto quando o filho fez 18 anos, coincidiu muito com uma altura em que toda a gente estava a desenvolver a técnica do time-lapse na fotografia. E então, o que é que ele fez? Ele pegou nos 18 anos de fotografias, ou seja, que dá volta de 7.000 e tal fotografias, e eles pegou nas 7.000 e tal fotografias e fez um filme em regime time-lapse de 1 minuto e tal, 2 minutos, e as fotografias dos 18 anos passaram num minuto e tal. E isto foi tão falado na altura que até foi notícia de telejornal este acontecimento. Portanto, ou seja, os projetos podem ser coisas tão simples como fazer uma fotografia por dia a um determinado assunto, como podem, por exemplo, sei lá, o meu projeto pode ser, imaginemos que sou de Lisboa, todos os anos há o Santo António, e eu todos os anos quero fotografar o Santo António. Mas quero fotografar o Santo António desde a preparação das marchas, ir a alguns ensaios, ir a algumas costureiras ver a azáfama de se fazer os vestidos, ir a ver como é que se fez os adereços, qual o tema, e depois fotografar a marcha em si. E se eu todos os anos fizer isso, eu se calhar ao fim de 20, 30 anos fotográficos, eu tenho um espólio sobre as marchas de Santo António valiosíssimo, que quando o fiz na altura se calhar não dava importância, mas 20, 30 anos depois pode ser algo extremamente valioso, tanto mais que não seja para isto tudo. Portanto, há projetos pessoais, poderão ser as coisas mais... Há projetos pessoais de 1 hora, sei lá, um projeto pessoal, olha, a cadela vai ter cachorros e eu quero fotografar o parto dos cachorros, pronto. Ou seja, poderá ser um projeto pessoal, o nascimento dos cachorros da minha cadela, pronto, e não passa mais do que 2, 3 horas e acabou-se. Mas podem ser coisas que levam a vida toda e são uma forma de arranjar projetos, é uma forma de nos mantermos ativos e a vencer desafios na fotografia e mantermos sempre entusiasmados com aquilo que nós que temos em mente. Ora bem, fotografia é luz. Como vocês sabem, temos luz natural e luz artificial. E ambas têm coisas boas e ambas têm limitações. No caso da luz natural, nós temos variadíssimas limitações. Entre elas, começa por ser difícil controlar. Eu não consigo controlar nem sempre a luz natural. Ou seja, e muitas das vezes está sempre a mudar, o que se torna uma dificuldade tremenda. Depois também vai depender muito das condições atmosféricas. A luz natural vai depender muito das condições atmosféricas, da nossa localização no planisfério, enfim, da altura do dia. São tantas as interferências que complicam-nos brutalmente e ainda por cima depois temos outros fatores como o vento, a poluição, a chuva, enfim, que nos vai limitar e vai nos condicionar muito a nossa luz natural. Dentro da luz artificial também temos limitações e começa logo porque ela tem que estar alimentada normalmente por energia elétrica e isto nem sempre é fácil, principalmente quando estamos no terreno, no campo, temos que levar geradores, temos que levar baterias, enfim, e muitas vezes essas coisas são pesadas. Eu lembro quando levei um gerador para o último andar do hotel da Monte Palace, que está abandonado e que ainda por cima o elevador já não funcionava. Nós tivemos que levar um gerador que pesava 4 homens, ainda se borraram todos para levar aquilo pelas escadas acima. Foi uma dificuldade acrescida montar um estúdio com um gerador porque o peso é grande. Depois temos também uma questão de potência, temos sempre muito menos potência com a luz artificial. Por mais luz que um estádio de futebol possa ter, é sempre muito menor do que a luz do dia. Portanto, temos essas limitações. Depois temos os flashes e as baterias que são limitados, as baterias esgotam-se, o gerador também pode acabar o combustível. Temos ainda os faróis do carro, é certo que ajudam muito. Por exemplo, uma coisa muito gira que se pode fazer com os faróis do carro, uma experiência, um desafio que fica aqui, principalmente para aqueles que estão no campo, é muito mais fácil de fazer. Vamos imaginar, vamos fazer uma fotografia, uma longa exposição, uma fotografia à paisagem,
vamos para a Serra da Estrela, vou arranjar um penhasco bonito para no começo da minha composição e depois vou ter o céu, a Via Láctea, enfim, aquela beleza toda. Vou fazer uma fotografia com 30 segundos, 1600 ISO, um F4 e tenho o céu fantástico, mas o penhasco que está mesmo na entrada da minha fotografia, um penedo lindíssimo, e a Serra da Estrela tem aquelas pedras enormes, lindíssimas, está escuro, fica um borrão negro. Fácil. Na fotografia de 30 segundos, nos últimos 10 segundos, eu acendo os faróis do meu carro a apontar para o penedo. E os últimos 10 segundos vai-me dar uma luz muito bonita no penedo, quase como se ele fosse de dia. Epá, mas fiz a experiência, com 10 segundos, o penedo ficou demasiadamente claro. Fácil. Na segunda fotografia, em vez de ser os últimos 10 segundos, são só os últimos 5 segundos. E, portanto, esta gestão da luz artificial, esta mistura da luz artificial com a luz natural, dá coisas magníficas. Mas, pronto, o farol do carro não me dá jeito nenhum, o carro não consigo apontar para o penedo. Muito fácil. Uma boa lanterna de LEDs. E hoje há lanternas de LEDs potentíssimas e muito pequeninas e extremamente leves e que duram imensa bateria. Eu vou pintar este meu penedo nos últimos 10 segundos, nos últimos 5 segundos, com a lanterna e fica lindíssimo. Aí chama-se pintar a paisagem com luz. Isto é ser criativo. Portanto, e uma coisa que é muito importante, quando estamos a pintar com luz, não podemos parar. Porque se pararmos um bocadinho num sítio, ele vai ficar muito mais claro do que o resto. A lanterna tem que estar sempre a mexer, é uma pintura sempre a mexer. E é uma questão de tentativa e erro e ver depois qual é a fotografia que fica mais interessante. Mas pronto, mas pode ser outra coisa. Uma fogueira também. Posso fazer a mesma paisagem, a mesma fotografia de paisagem com a Via Láctea e ter num terço da minha composição uma bonita fogueira e até com alguém à volta que fica com uma luz muito bonita. É uma iluminação artificial completamente diferente e que dão fotografias extremamente criativas. Temos é que tentar imaginar, ter boa disposição e estar numa de fazer experiências e de misturar a luz artificial com a luz natural, que dão fotografias sempre muito interessantes e muito criativas. Ora bem, a meteorologia, temos problemas, ou seja, fotografar em diversas condições de meteorologia e de tempo, se fazem fotografias completamente diferentes. Fotografar em neve, com nevoeiro, com luz matinal, são tudo situações em que as condições de fotografar e a forma como abordamos o assunto é sempre de uma forma diferente. Principalmente para aqueles que vivem no continente e que têm muito acesso à neve e que têm muito acesso a fazer fotografia com neve, há uma coisa que é extremamente importante nós termos quando vamos fotografar superfícies muito claras, como se fosse um campo de neve. Nós temos que automaticamente clarear as nossas fotografias, pelo menos no f-stop. E porquê? Alguém sabe porque é que nós temos que clarear? Se eu for fotografar uma superfície branca e para o branco ficar branco, porque é que eu tenho que clarear pelo menos um f-stop? Reflete muita luz? Se reflete Calibrar. muita luz, devia ser ao contrário, devia escurecer, não era? Pois, mas não é por causa disso, é por outra coisa. As nossas câmaras fotográficas não veem a cores, veem a preto e branco. Ou seja, veem tudo a preto e branco, uma escala de cinzentos. E o branco para a câmara fotográfica não é o branco que nós vemos, não é o que está no limite da escala das cores. É um cinzento chamado cinzento 18%, que é um cinzento prata, um cinzento prateado que fica muito aquém do branco. Ou seja, sempre que eu estou a fotografar com o fotómetro traseiro, o que é branco não é para a câmara um cinzento, não é o branco que nós vemos. Se eu estou a fotografar uma superfície branca e quero que o branco fique mesmo branco, eu tenho que clarear pelo menos um f-stop, da forma que o meu cinzento passe do cinzento e venha para o branco. E aí sim, o branco real, a cores, fica igual ao branco que a câmara fotográfica registra. Da mesma forma, sempre que estou a fotografar uma rocha negra e quero que o negro fique tão negro quanto eu estou a ver, eu vou ter que compensar negativamente a minha exposição e escurecer perto de um f-stop para o negro não ser um tracito, mas ser preto, preto, preto.
Portanto, se eu estou a fotografar superfícies muito escuras, para o negro ficar negro, vou ter que escurecer. Se eu estou a fotografar superfícies muito brancas, para o branco ficar branco, eu vou ter que compensar positivamente a minha fotografia e clareá-la. E, portanto, pronto, são alguns exemplos de fotografias com neve, neste caso na Serra da Estrela, em que o branco está perfeitamente branco, portanto está bem exposto. Essa fotografia deu muito trabalho. Reparem que eu estou a fotografar com 1/4000 avos de segundo e estava numa zona escura, fria, desagradável. E porquê? Porque eu queria fotografar este pingo a soltar-se e eu fiz muitas, mas o pingo nunca aparecia na fotografia. E por fim consegui fazer uma em que este pingo já não está colado ao pingente, já está solto, mas deu-me um trabalho danado para conseguir fazer isto. Está aqui só para mostrar o grau de dificuldade que às vezes a gente tem ao fazer uma fotografia. Pronto, aqui o branco está perfeitamente branco, o azul está equilibrado, o vermelho também. O nevoeiro dá fotografias lindíssimas. Eu adoro fotografar com nevoeiros. Os nevoeiros dão fotografias fantásticas. Eu fotografo nevoeiro muito à volta de 1,50, 1,60, o suficiente, também não temos muita luz, mas o suficiente para ter aquela neblina. É certo que os nevoeiros, por vezes também, depois na pós-produção, nós temos que fazer lá um pequeno truque para ele ficar mais evidenciado, tal como as luzes que entram há um... nunca sei o nome, não é Clarity, é uma outra, mas já posso já dizer, se eu vier aqui ver, depois já vos digo no fim, qual é a variável que se mexe para se acentuar os nevoeiros. Por exemplo, está lindíssimo aqui a ermida das Furnas, no ano em que a lagoa encheu tanto que grande parte das árvores à volta da lagoa ficaram submersas, as raízes, pelo menos, e gosto muito desta linha, a levar-me aqui para o meio. Depois, o nevoeiro dá sempre um ar místico às coisas muito interessantes, mais um amanhecer com neblinas fantásticos. Aqui, esta é uma fotografia que gosto muito de contar a história, porque eu mostrei-vos nas simetrias o pico refletido numa lagoa, na Lagoa do Capitão, com um sol magnífico. Posso dizer que depois de ter feito aquela fotografia, 10 minutos, um quarto de hora depois, a paisagem estava exatamente assim, tudo nevoeiros, desapareceu o pico, desapareceu o sol e fiquei com essas neblinas e eu não desisti de fotografar, passei foi para preto e branco, passei a tirar partido dessas urzes magníficas que existem no pico e o seu reflexo na lagoa e, portanto, fiz um tipo de fotografia completamente diferente, mas não menos interessante do que a outra do reflexo. E, portanto, isso para vos dizer que se as condições de tempo mudarem, pá, não deixem de fotografar, adaptem-se e passem a fotografar outro tipo de fazer outro tipo de fotografia que dá sempre coisas giras para se fazer, para se tirar partido quando estamos a fotografar. Mais uma fotografia com nevoeiros. As neblinas dão sempre uma mística à fotografia muito interessante. Aqui a descer para a Lagoa do Congro, uma lagoa muito bonita em São Miguel. Aqui na Lagoa das Furnas, o pôr-do-sol, os tons do anoitecer. Então no inverno, esses tons de rosa, esses azuis clarinhos são lindíssimos e, portanto, são tons que temos que estar lá, no sítio para apanhá-los. Isto também é um pôr-do-sol nos Picos da Europa. Gosto muito desta fotografia, mas ela está aqui não por ser uma grande fotografia, mas para vos dizer que o que eu vi, o que eu presenciei ao vivo, está muito longe de estar retratado nesta fotografia. Apesar de ser uma fotografia de que eu gosto, está muito, muito longe do que eu fotografei. Ou seja, nem sempre aquilo que a gente vê ao vivo nós conseguimos passar para a fotografia e não fiquem frustrados por isso, porque os nossos olhos são efetivamente a melhor câmara fotográfica que existe no mundo. Pronto, mais um pôr-do-sol muito bonito, vive das nuvens, vive deste céu fantástico e desta composição. Mais um outro pôr-do-sol, portanto, o pôr-do-sol dá sempre fotografias muito bonitas, principalmente quando o sol não aparece. A chuva, eu gosto muito de fotografar com chuva. Bom, se calhar também, por facto de viver nos Açores, se não gostasse, havia muito tempo que não fotografava, não é? Portanto, por chover muito, nós temos que nos adaptar a tudo. Mas a chuva dá efeitos giros, nem que seja só os simples pingos da chuva, dão efeitos muito interessantes. Aqui a gente se sente, eu só tenho focado aqui a cruz, mas nós sentimos que isso chove, está tudo alagado, está um tempo terrível. Aqui eu não vejo a chuva, mas este remédio está completamente alagado, encharcado, os pingos caíam porque chovia imenso. Aqui vê-se mesmo a chuva a cair aqui. Aqui pôs a cruz só para ter uma referência, para ter um superplano, e tem aqui depois os romeiros debaixo de uma chuva imensa, no final de uma romaria muito dura mesmo. Esta é a janela que eu vos mostrei ontem.
em que vos ensinei a fotografar através do avião, e reparem aqui, mudei o foco de lá para aqui, e reparem como a janela, efetivamente, tem uma sujidade imensa, e eu na outra fotografia consegui anular toda esta sujidade. Portanto, isto é a prova de que a janela estava mesmo suja. O vento é sempre difícil de fotografar, porque o vento temos o problema de que temos que nos equilibrar. O vento, por vezes, abana tanto connosco que nós temos que estar com uma velocidade sempre mais alta para ter as coisas congeladas, mas não sempre tempestades. E costumo dizer que destes tempestades são excelentes dias para sair de casa para fotografar. É certo que 99% das pessoas, num dia de tempestade, como aconteceu este que vocês tiveram hoje, são dias excelentes para as pessoas ficarem no sofá, verem dezenas de filmes repetidos, que não sempre os mesmos, a comerem montes de pipocas e pronto, e estar ali o dia todo. Não, dias de mau tempo são excelentes dias para sair, para ir fotografar, porque vão ver o mundo de uma forma que a maior parte das pessoas não vê, porque fica em casa a ver filmes. Portanto, e a probabilidade de morrer debaixo de uma árvore, numa tempestade, é muito mais baixa do que acertar no Euromilhões. Portanto, garantidamente que vocês podem sair à vontade para fotografar uma tempestade. Pronto, grandes ondas dão sempre fotografias fabulosas. Claro que temos que ter cuidado, não nos vamos chegar mesmo para a beira da água, não nos vamos chegar mesmo para o precipício. Este rapaz está aqui a abusar um bocadinho, eu não estou muito mais afastado, estou apanhando o contexto todo e temos que ter algum cuidado. Pronto, eu estou muito longe da arrebentação, estou com uma tela... Não, estou com a 50 milímetros. Sim, mas não estou à beira da água, portanto, está aqui uma distância e, portanto, a arrebentação está lá ao longe e portanto, são ondas enormes, Mas gigantescas. foi cortada esta foto, não é? Não, isso foi na vertical. Não foi, não. Eu estou para aí a 4, 5 metros da beira da água e utilizei este elemento aqui que é uma rocha, mas agora esta arrebentação está a 100 e tal metros de mim e a 20, 30 metros de altura. Era uma coisa impressionante. Esta é uma outra onda gigantesca, pronto, uma coisa brutal. Então dá as fotografias de mau tempo, dá sempre fotografias excelentes. São sempre belas fotografias porque as pessoas dão sempre efeitos muito bonitos, muito místicos, muito densos, muito fortes e que dão sempre fotografias muito interessantes. Ora bem, dentro da fotografia nós temos variadíssimas disciplinas que se vão dividir ainda por cima, algumas em subcategorias por tão importantes, como o caso da fotografia da natureza. A fotografia da natureza divide-se em várias... temos as várias subcategorias da fotografia. Temos a natureza, documental, artística, estúdio, retrato, comercial e publicidade. Aqui é que se ganha muito dinheiro na fotografia e já vou falar quando lá chegar como se calcula o valor de uma fotografia, porque nós todos estamos fartos de dar fotografias e pensamos que elas não têm grande valor, mas eu vou-vos ensinar como é que se faz o cálculo de uma fotografia. Depois temos espetáculos, desporto, fotojornalismo, social, enfim, uma série de disciplinas. Mas dentro da natureza, e a fotografia da natureza, efetivamente, daquela que mais todas nós fazemos, em que inclui-se várias subdisciplinas, por ser, efetivamente, uma área vastíssima. E temos logo fotografia de paisagem pura e dura, que todos nós fazemos e que todos nós gostamos. Vida selvagem, que dá fotografias lindíssimas, que também tem especificidades muito próprias. Flora, macrofotografia, fotografia noturna, enfim, tudo isto são fotografias que estão incluídas dentro da fotografia de natureza. Uma coisa é certa, só vai fotografar fotografia de natureza quem tem algum conhecimento sobre a natureza, sobre alguma paixão sobre a natureza. Imaginemos uma pessoa que não suporte o cheiro da bosta da vaca ou da silagem, garantidamente que não vai conseguir fazer fotografias de paisagem nos Açores, porque isto é uma presença constante, quer dizer, ou seja, há que ter um gosto especial pela natureza para se fazer fotografias de natureza. Para além disto, a observação prévia acho que é extremamente importante, é mesmo fundamental para
vamos imaginar, pedem para fotografar uma encosta, uma determinada rocha, por exemplo, o caso da Rocha dos Bordões, aqui nas Flores, que é um ícone da paisagem das Flores e muito representativa de todo o cartaz turístico dos Açores em geral. É claro que a primeira vez que eu quis fotografá-la, eu tive primeiro a observá-la, saber em que costa é que ela está, qual é a hora do dia que dá uma luz mais bonita, para se poder potencializar isso. Se não faz sentido ir fotografar a Rocha dos Bordões, por exemplo, de manhã, a luz de manhã lá é quase nenhuma, ou ao meio-dia, 1 hora da tarde é muito dura, não, é uma luz que provoca umas sombras pequenas, muito duras, que não tem piada nenhuma. A luz bonita da Rocha dos Bordões é efetivamente ao final da tarde. Mas eu só consegui descobrir isso observando, passando lá várias vezes e perceber qual é a luz bonita. Ou seja, sempre que eu quiser ir fotografar a Rocha dos Bordões, eu vou fotografá-la 2 horas antes do sol se pôr, que é quando a luz está fantástica sobre a Rocha dos Bordões. Esse estudo tem que ser feito prévio. Este não é... Não se consegue chegar a um determinado sítio e pedem-nos um trabalho e chegamos lá e pronto, e fazemos o trabalho e acabou-se. Não, sem antes descobrir como é que podemos potencializar aquele trabalho. Por isso é que, por exemplo, quando fazemos um espetáculo, quando vamos fotografar um espetáculo, é fundamental ir ao ensaio geral para perceber que tipo de luz é que vai haver no palco, qual é a movimentação que vai haver, quais são os picos emocionais do espetáculo, para eu estar preparado no dia de espetáculo para tudo. E ter já anotações e saber com que objetivos é que devo fotografar algumas coisas, outras quais são as necessidades que tenho, até porque no dia do ensaio geral eu tenho uma mobilidade total. Mas no dia do espetáculo eu tenho que ficar restringido a um espaço muito curto. Uma vez eu fui fotografar um balé que me pediram, daquelas escolas de balé, e eu fui ao ensaio geral, fiz uma série de fotografias, e depois, quando fui para o espetáculo, eu tive que levar 3 câmaras e 3 objetivas montadas, porque eu não podia sair daquele sítio e não tinha tempo para mudar de objetivas. Portanto, tinha que me refugiar do equipamento já todo montado, para naquele mesmo sítio atacar todo o tipo de situação que iria se passar durante o espetáculo. Portanto, essas coisas... E a Rocha dos Bordões é um bocadinho isso, perde-se horas às vezes para se conseguir uma boa fotografia. Sim, a Rocha dos Bordões, eu passo lá N vezes, gosto muito de lá passar, gosto de ir muito de ir à Fajã Grande, mas são muito poucos os dias do ano em que tem aquela luz fantástica sobre ela. Porque a maior parte das vezes a luz não faz sentido, não tem piada nenhuma, se não tem piada não faz sentido estar a fotografar. Mas o turista tem a sensação, vê a Rocha dos Bordões numa boa fotografia, vou ir às Flores e vai à Rocha dos Bordões, mas pode não fazer nada que preste. Claro que pode não. ter o azar de não encontrar o ideal. A maior parte dos turistas passa na Rocha dos Bordões numa hora errada. Se está na hora errada, tira uma fotografia na hora errada, tira uma fotografia comum, sem piada. Vão de manhã, à tarde é que tem a luz dourada, não é? Que dá aquela... Nem mais. E é a altura em que a luz está a bater sobre a Rocha dos Bordões mais bonita. Ora bem, equipamentos característicos de fotografia de natureza. Estas eram as objetivas, para fotografar bicharada, para fotografar coisas muito ao longe. Objetiva macro, para quem gosta de macros, cogumelos, pormenores, flores a desabrochar, enfim, é muito importante. E um bom tripé e uma boa rótula. O que é isso de um bom tripé e uma boa rótula? O tripé as pernas do tripé é que chama-se o tripé, e a cabeça que vai em cima, que se enrosca, é uma coisa que se vende à parte, e eu sugiro sempre uma rótula, que são as melhores, mas depois vamos falar nisso. Uma rótula para não ver solavancos, que seja Sim. mesmo suave. Nem mais. Ora bem, mais umas fotografias só de paisagem, só para ilustrar aquilo que nós estávamos a falar, e pronto, nada que já não tivessem visto coisas semelhantes, mas é mais uma abordagem, várias abordagens à paisagem. Vida selvagem. Pronto, isso ainda não mostrei fotografias de vida selvagem. Pronto, eu gosto muito também de vida selvagem. Hoje já tive muito mais virado para a vida selvagem, porque é preciso paciência, preciso estar muito tempo à espera, e hoje em dia já não tenho nem paciência para estar à espera, nem paciência para acartar o material para a vida selvagem, porque normalmente é sempre pesado. Mas pronto, aqui foi com uma 200mm, portanto nem é uma coisa nada do outro mundo. Isto é uma andorinha no meio debaixo de chuva. O que gosto muito desta fotografia, porque estava a chover
Portanto, fotografar vida selvagem com chuva ainda é mais interessante porque é uma coisa completamente diferente. Isto é um pato real, fêmea, em voo. Nós temos muito, esses patos passam muito cá na zona da migração. Vocês no continente também têm, nas vossas lagoas também todas, nos rios, têm muitos patos reais. Esta é uma fêmea em voo. Reparem que eu não tinha muita luz e utilizei uma velocidade de 1 sobre 500 por não ter muita luz. Já estava com ISO 400. A câmera que eu estava a fotografar na altura era uma câmera muito de entrada de gama, não dava para subir muito mais do que 400. Portanto, aqui sacrifiquei a velocidade, mas reparem que o olho está perfeito, a cabeça está completamente nítida. O que está arrastado são as asas. E isso não me incomoda tanto porque cria até algum movimento na fotografia, dá-lhe alguma energia que eu gosto. Esta fotografia é tirada também quase como se fosse um paninho, não é? Porque segue a árvore. Quase que dá a sensação, por causa da velocidade não ser 1 sobre 1000. Se a velocidade fosse sobre 1 sobre 1000, o fundo ficaria mais congelado. Mas há aqui um ligeiro panningzinho, sim senhor. Contudo, isto é, pronto, os patos não são difíceis de fotografar em voo, porque eles têm uma coisa, eles têm um voo muito contínuo, muito linear. Não andam a zigue-zagues, não fazem flexões. A técnica boa é, eles estão pousados e depois fazer-se algum estalo, algum barulho mais forte, de forma a eles largarem, e depois irmos acompanhando sempre o voo, e é a forma mais fácil de os conseguir apanhar. Esta é uma garça branca grande, das gigantes, que são muito altas, elas em pé têm quase 1,5 m de altura, são enormes. Esta também está com uma velocidade muito baixa, eu estava com ISO 800, para esta câmara era muito ISO. Reparem que a cabeça está perfeita, está congeladíssima, mas as asas não estão. Essa fotografia também, essa garça também tem um pormenor interessante. Se vocês repararem aqui no pescoço, aqui por baixo do pescoço, ele está muito acinzentado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esta bicha atravessou uma tempestade e depois elas normalmente pousam nas ilhas para descansar depois de uma tempestade. E está toda suja, ela acabou pousou provavelmente neste dia ou no dia anterior, ou seja, ainda estava muito suja e muito cansada, ela não dava só os saltos, ela não queria voar, exatamente porque estava muito cansada, não tinha energia para voar. E pronto, quando isso acontece, essas aves ficam depois 15 dias, um mês a recuperar, a alimentarem-se bem, a ganharem forças e depois continuam o processo de migração. Isto são garajaus comuns, daqueles que vêm da África do Sul, 100 e tal mil, 120, 130 mil, vêm a ninificar os Açores, a todas as ilhas, principalmente nas Flores e no Corvo, mas todas as têm, todos os ilhéus, há muitas. E isto foi tirado em São Miguel, na Lagoa das Furnas. Este garajau que está aqui é que apanhou este peixe. E eu vi-o apanhar o peixe. Eu tenho ele fotografado a apanhar o peixe. E depois vinha persegui-lo, ele veio e curioso que ele chegou aqui e veio entregar o peixe a este outro garajau. O ato da entrega, eu tenho fotografado, mas não está bem, porque ele pôs-se aqui na frente, mas ele entregou e esta está perfeita, isto está definido com uma definição fantástica. Ou seja, eu não sei qual deles é que é fêmea e qual deles é que é macho, mas isso leva-me à conclusão de que este é que caça, entrega a este, e este é que leva a comida ao ninho. Portanto, um deles é fêmea, não sei qual deles é que caça, mas provavelmente deve ser o macho é que caça. Possivelmente o que está pousado, não é? Possivelmente. Este aqui não, o que está com o peixe é fêmea. O que está com o peixe é que deve ser fêmea, sim, e deve levar depois o peixe ao ninho. Portanto, esta é se calhar a minha melhor fotografia de vida selvagem, porque tem esta ação... Está bem conseguida, está muito bem conseguida. Esta ação giríssima da entrega do peixe de um animal ao outro. Mais 2 garajaus, isto é um adulto e isto é um filhote. Reparem que a penugem ainda não tem com esta coloração, nem este ar liso, que tem ainda uma penugem juvenil e, portanto, ainda falta algum tempo para elas, as penas não para elas emigrarem. Isto são golfinhos riso, chamam-se riso, são golfinhos muito grandes, muito parecidos com a baleia piloto, têm uma cabeça redonda, são muito grandes. Não ia dizer que era uma baleia. Mas não é, são golfinhos, são enormes, comem lulas, alimentam-se muito de lulas, são grandes inimigos dos pescadores porque retiram as lulas aos pescadores e têm essas marcas no corpo que eu por acaso não sei, mas ainda tenho que perguntar a um biólogo se isto é marcas genéticas ou se são de lutas, mas eles são giríssimos porque eles têm o corpo tudo marcado
são muito cinzentos e com essas marcas brancas, muito giras. Como tem aqui mais dois, este não tem muitas marcas, mas este tem muitas, e andam muito em cima uns dos outros, eles são muito grandes, e andam muito em cima uns dos outros, são muito giros, os golfinhos de riso. Isto é a cabeça de um cachalote, a mais próxima que eu tenho, e ele a mandar o bufo cá para fora, quando eles estão a respirar, nota-se perfeitamente aqui o puff, O jato d'água. o jato de água que eles mandam. Estas sim são baleias piloto, são baleias mais ou menos com 7, 8, 9 metros de comprido, andam em cardumes muito juntas, têm a cabeça redonda, são muito dóceis, são muito giras, e pronto, tem aqui 1, 2, 3, 4, num espaço tão pequenino, e estávamos a, sei lá, 5, 6 metros delas, estávamos mesmo muito próximos, elas vêm mesmo muito, são parecidas às orcas, mas sem ser com a cor da orca, mas são mais ou menos do tamanho da orca e são mais magras então. Orcas eu nunca vi, nunca fotografei, nunca vi ao vivo, mas também vos posso garantir que passam nos Açores todos os anos cardumes de... Mas as orcas são assassinas. Elas são carnívoras, pronto, elas são carnívoras. Elas não são propriamente assassinas, são carnívoras, alimentam-se de golfinhos, de peixes grandes, de crias, e atacam em cerco, portanto, atacam em cerco em equipa, e daí quando elas atacam, deixam muito sangue, porque comem animais grandes, até comem crias de baleias, deixam muito sangue no sítio onde estão a caçar, pronto, que dá assim um ar de assassino, quando de assassinas não tem nada, é a forma de caçar delas. Pronto, isto é um cachalote, uma cauda de um cachalote, num dos mergulhos, e este sim é o mergulho final, ou seja, quando os cachalotes fazem este mergulho a pico, ou seja, deslizam a pico, normalmente vão até os 800 mil metros de profundidade para se alimentarem e comem normalmente... Para o seu habitat. Vão comer lulas gigantes de profundidade, a alimentação dos cachalotes. Uma curiosidade para quem não sabe, mas enquanto que nós humanos identificamos-nos pela marca digital do indicador, os cachalotes, todos eles são conhecidos pelo perfil da sua cauda. Não há duas caudas iguais. Tanto quando nós vamos nos passeios de whale watching e acontece um mergulho desses, normalmente eles pedem aos fotógrafos para mandarem uma fotografia da cauda, para eles mandarem para bancos de dados para estudar o processo de migração dos cachalotes, porque eles são catalogados exatamente pelo perfil da sua cauda. Estes são maçaricos galegos, também são aves migratórias, da cor das nossas rochas dos Açores, são muito cinzentos, muito com as pintadinhas. Alimentam-se na maré vazia, têm um bico muito comprido e vão buscar os moluscozinhos, os moluscozinhos pequeninos que estão na maré vazia, e são muito engraçados. E são tipo umas galinholas. Isso é uma garça branca comum, migratória também, que nós temos muito nos Açores todos, e vocês também, aqui em voo. Isto são... como é que isso... falha o meu nome agora. Não são maçaricos. Não. Não são maçaricos, são... esquece o meu nome agora. Olha, mas... há tantas dessas nos Açores. Agora passou-me, paciência. Pronto, esse é o nosso ave de rapina, a águia da asa redonda, que é conhecida nos Açores. É um pouco mais pequena do que a vossa, ligeiramente, mas é rigorosamente uma águia da asa redonda. Aqui nos Açores é muito conhecida pelo milhafre, como nós designamos, e é a única ave de rapina que nós temos diurna. Depois temos alguns mochos, algumas corujas, mas pronto, em todas as ilhas dos Açores, com exceção das Flores e o Corvo, nós temos muitos milhafres, e pronto, é uma boa forma de controlar tudo o que é ratos. Na terceira há bastantes. Em todas. Nas Flores e o Corvo nós não temos, estamos muito mais distantes, e temos um problema aqui, temos um habitat completamente descontrolado, há demasiadamente ratos na Ilha das Flores e do Corvo, e com eles também em excesso, ou seja, porque não haver um predador natural, que fazia falta a introdução aqui de um predador natural nas Flores e no Corvo. Já tentaram introduzir, mas acho que não sobreviveram, pronto, fugiram ao seu habitat. A fotografia noturna pode ser feita também nas cidades, através de jardins, construções, enfim, não temos que só forçosamente fazer fotografia noturna de paisagem, pode ser perfeitamente urbana, e como nas cidades também dá fotografias muito interessantes, e faz-se exatamente como se estivéssemos a fotografar durante o dia, levando o fotómetro a zero.
Ora bem, fotografia documental. Eu gosto muito da fotografia documental, porque a fotografia documental pode ser pequenas histórias, médias histórias, histórias de toda a vida. Poderá ser N coisas, poderá ser histórias das nossas viagens, poderá ser uma história de uma simples operação, como também pode ser uma história de um período, olha, um período histórico, sei lá, a construção de um porto. Poderá ser milhentas coisas. Criar histórias, fazer fotografia documental é fantástico. Mas também se pode criar, até se pode também ganhar dinheiro com fotografia documental. Há muita gente a fazer dinheiro. Antigamente ganhava-se muito dinheiro com fotografia documental. Até se ganhava, por exemplo, os hotéis já nem sempre tinham boas fotografias dos hotéis. Uma pessoa fazia uma viagem, ia ao México, fazia uma viagem, um hotel lindíssimo, mas as fotografias até eram fracas. O gajo fazia boas fotografias do hotel, fazia umas boas fotografias da envolvência e depois montava para o gerente e dava autorização para poder utilizar, e aquilo dava direito a mais uma semana de férias no outro sítio qualquer, na mesma cadeia, o que era uma forma de se não sendo pago com dinheiro, mas era uma forma de circular dinheiro, circular bens. Mas pode ser, as histórias de documental são muito vendidas para nas revistas tipo do Expresso, na revista da Visão, na National Geographic, e antes pagava-se bom dinheiro para as histórias documentais. Hoje não tanto, hoje paga-se muito pouco, mas pronto, mas ainda há quem viva praticamente só de fazer histórias e portanto, é uma questão de... Eu gosto muito de fazer histórias com a fotografia. Quanto mais tempo se dedica a uma história, mais aprofundada será, como é lógico. O relacionamento prolongado permite oportunidades únicas, indiscutivelmente, e saber preparar uma história é fundamental. É fundamental delinear os pontos de interesse, criar tipo como se fosse um guião do que é que tem que fazer. É fundamental ter bons contactos, porque nós vamos ter que precisar de contactos para conseguir autorizações, para entrar em sítios que o mortal dos comuns não entram, enfim, até poder entrar em espaços fora de horas, que vai fazer toda a diferença na nossa fotografia. Portanto, os contactos são extremamente importantes. E obter acesso. Portanto, para obter acesso, nem sempre é fácil, e por isso, quanto mais contactos nós temos, mais acessos nós conseguimos ter com facilidade. Entrosar com o sujeito da história é fundamental. Estabelecer uma boa relação, entrosar. Por exemplo, hoje em dia, os casamentos, é curioso que antes os casamentos era a casa de noiva, a festa, o jardim, partido de bolo e acabou-se. Depois começou-se a fazer, ir também à cabeleireira da noiva, ou o cabeleireiro do noivo, e depois ir para a casa do noivo, da noiva. E agora já se começa uma semana antes a entrosar com os noivos e a tomar café, fazer uma sessão, depois no dia seguinte fazemos um pôr do sol, depois no dia seguinte fazemos uma ida ao jardim, no outro vamos às compras com eles, e quando damos por nós, quando chegamos ao dia do casamento, o fotógrafo e os noivos já estão tão íntimos que vai fluir uma reportagem muito mais rica do que meramente chegar lá e começar a fotografar. Claro que isso custa dinheiro. Uma reportagem desta natureza é sempre muito cara. Pronto, nem todos os noivos estão disponíveis a pagar, mas no continente há muita gente a fazer assim e a cobrarem-se 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil euros por uma reportagem de casamento. Portanto, hoje em dia não é nada fora do comum. Nas Ilhas dos Açores é que é impensável, porque nós somos pobrezinhos, é mesmo assim. Tudo tem uma questão de motivo de escala. Onde há dinheiro, consegue-se fazer dinheiro. O meu tio dizia, com toda a razão, o dinheiro corre para a água, o dinheiro corre para o dinheiro como a água corre para a água. Portanto, sempre é uma verdade incontornável e, portanto, em tudo precisamos de motivo de escala. Ora bem, depois temos fotografias de estúdio. O estúdio pode ser uma coisa pequenina, num vão de escada da nossa casa, com dois projetores de obras, ou então um armazém com milhares de equipamento, com N sistema de iluminação, com aranhas no set, sobe e desce, com difusores, com moduladores de luz, com bandeiras, enfim. Precisamos forçosamente num estúdio desse tamanho de vários assistentes para controlar a luz, para técnicos de luz, enfim.
Claro que temos a limitação, temos de estar sempre numa zona onde haja corrente elétrica, como é lógico. Ora bem, isto foi há muitos anos, sei lá, isto há 13, 14 anos, foi a primeira formação que nós demos na Associação de Fotógrafos Amadores, foi exatamente fotografia de estúdio, e montamos numa sala com dois projetores das obras, umas placas de PVC para servir de fundo e com luz contínua nós montamos um estúdio e fizemos montes de fotografias em que se fazem coisas semelhantes a este género de fotografia. E qualquer um de nós pode fazer isso na nossa casa, com candeeiros, pode-se fazer e dar luz, e anulando a luz do ambiente e dando fotografias muito giras. Ora bem, dentro das disciplinas no desporto, e aqui mais para o nosso Armando, também temos limitações, e uma delas começa logo pela limitação da localização. Sempre que estamos a fazer desporto, nós temos que ficar nos locais que são indicados para a fotografia. Por exemplo, num campo de futebol, num jogo oficial, depois de ser escolhido o sítio onde o fotógrafo vai ficar, o fotógrafo nunca mais pode sair de lá enquanto não acabar a prova, enquanto não acabar o jogo. Não se pode movimentar, não pode ir à casa de banho, não pode ir ao outro lado do campo, você tem que ficar no sítio certo. Esses são um dos problemas dos jogos, das provas oficiais e mais importantes. Temos que usar telas objetivas forçosamente para ir buscar coisas ao longe, porque temos mobilidades de deslocação e temos necessidade de velocidade de disparo, ou seja, câmaras que deem muitos disparos por segundo e também importante que sejam rápidas, as objetivas serem rápidas a focar, sob pena de não termos as fotografias focadas. A iluminação complexa em locais pouco iluminados é um problema no desporto, porque temos que ter câmaras que se aguentem muito bem com altos ISOs. O acesso restrito à imprensa é sempre uma dificuldade. Muitas das vezes, uma forma de contornar, quando não fazemos parte da imprensa, e uma forma de contornar isto é pedir à organização e dizer à organização: olha, eu fotografo e depois devo as fotografias a vocês. Dê-me a autorização da imprensa, deixem-me ficar com os fotógrafos que estão credenciados. Epá, e as minhas fotografias eu depois dou 20, 30, 40, 50 fotografias a vocês da prova, do espetáculo, seja lá do que for, para vocês colocarem onde quiserem. E isto é uma boa forma, às vezes, de se conseguir autorização, porque as organizações também nem sempre querem pagar fotógrafos para isso, nem sempre têm orçamento para o fotógrafo e, portanto, é uma forma de nós conseguirmos acessos a zonas que nem sempre são fáceis. Os desportos amadores são muito bons para se começar a treinar, porque aí temos muita mobilidade e também não temos nenhum tipo de compromisso, nem nenhuma responsabilidade com ninguém, e portanto são sempre excelentes formas de se fotografar, fotografia de futebol, de ralis, de coisas, sei lá o que for, tudo o que for amador é sempre uma forma gira e boa e fácil de se treinar. No retrato, nós também temos também algumas características interessantes, e eu costumo contar uma história muito engraçada. Há uns anos atrás, sei lá, 12, 13 anos atrás, eu fui muito abordado nessa altura, quando começou o Facebook e não sei o quê, fui muito abordado por miúdos que queriam criar um booking. Isso porquê? Porque na altura estava muito na moda a apresentação dos bookings para os morangos com açúcar. E, portanto, os miúdos todos queriam fazer uma experiência nos morangos com açúcar e então tinham que apresentar um booking fotográfico, um pequeno livro com várias fotografias artísticas deles. E eles perguntavam quanto é que gostaria de fazer uma coisa dessas, e a primeira coisa que eu pedia era que, antes de apresentar o preço, exigia que tivesse no local uma cabeleireira e alguém responsável pela maquiagem para as coisas estarem sempre perfeitas e resultarem bem. Quando eu começava com esse tipo de exigências, eles já desistiam de pedir quanto é que era o orçamento, porque percebiam que não ia ser barato. Ora bem, se nós queremos fazer um trabalho profissional, um trabalho para um booking, para a apresentação de alguém, para algo importante, as coisas têm que ter uma envolvência, tudo tem que estar perfeito e, portanto, não basta só chegar lá e tirar os retratos. Objetivas muito adequadas à fotografia de retrato. Começamos por uma grande angular 35mm, que já não deforma, que já não dá os arredondados, que já não exagera o primeiro plano, mas que dá belíssimas fotografias entre o sujeito e o ambiente, entre a pessoa retratada e o ambiente que a envolve,
Portanto, são fotografias que fazem falta numa reportagem de retrato. Depois, a objetiva normal, 50mm, é ótimo para fazer corpo inteiro. Eu só meio corpo, dá fotografias com uma definição fabulosa. Depois temos uma pequena teleobjetiva, 85mm, que é exatamente a objetiva específica para fazer retrato ou retrato de meio corpo. Ou seja, é aquela distância focal perfeita em que dá todas as distâncias perfeitas, e tudo isso, claro, para o full frame. E depois... Só uma dúvida que eu tenho aqui das objetivas. Quando a gente tem, por exemplo, uma 24-105, Sim. quando a pomos nos 85mm, ela está bem para fazer o tronco e a cabeça, por exemplo? Está, se for no full frame. Se não for no full frame, não é nos 85, é nos 50. Pois, ok. Ok? Tá bem. Mas está, a única diferença que tem uma 24-105 para uma 85mm é que a 24-105, salvo erro, é f4 de abertura máxima. Sim, correto. E a 85mm a abertura máxima é 1.8, ou seja, permite-me fazer fotografias com uma profundidade de campo muito mais curta e com muito menos luz. Ok? Ok, obrigado. Nada. E depois temos uma tela de 200 ou 300 minutos para fazer pormenores do rosto, pormenores de publicidade. Ou eu também, uma coisa que eu faço muito, que é, quando vou começar uma sessão fotográfica com uma pessoa que eu não conheço de parte nenhuma, eu começo para a tela objetiva e estou a 4, 5 metros a fazer grandes close-up, meio corpo, conversando com o manequim, de forma que se quebre o gelo, sem estar demasiadamente próximo. As pessoas não gostam de começar uma coisa logo demasiadamente próximas e só depois é que eu vou reduzindo a distância focal para as fotografias ficarem mais intimistas e mais interessantes. E depois temos, então, aqui a disciplina do comercial e publicidade, em que, aqui sim, as campanhas são imensas, as equipas são enormes, há engenheiros para tudo numa grande campanha, os orçamentos também são brutais e há uma manipulação total da imagem. Aqui é que se ganha muito dinheiro. E também é aqui que eu costumo dizer como é que se consegue calcular o custo de uma fotografia. Eu costumo contar essa história e vou tentar dar-vos aqui um exemplo, vou-vos dar o mesmo exemplo que dei na aula anterior e vamos imaginar que eu vou fotografar um casamento em Lisboa. Estou a fotografar o casamento em Lisboa e vou fazer umas fotografias aos noivos, no Cais das Colunas, faço uma fotografia lindíssima ao final de tarde, apanho o rio, apanho as colunas, dê um ambiente de uma cidade limpa, uma cidade evoluída, uma cidade em que se vive muito bem, que tem-se uma qualidade fantástica e pronto, e isso foi incluído no pacote aos noivos. Ora bem, o pacote aos noivos que eu fiz um pacote, olha, isso é tão simples quanto isso, entre 100 e 300 fotografias que vos posso entregar, podem escolher entre 100 e 300 e cada fotografia fica a 5 euros. Bom, se escolherem 100 fotografias são 500 euros, se escolherem 200 são 1000, se escolherem 300 o casamento fica por 1500 euros. Bom, pacífico, isso foi o acordo que eu fiz com os noivos. Curiosamente, na festa dos noivos estava um convidado, um familiar que por acaso era o presidente da Junta de Freguesia do Arieiro e vi as fotografias e depois vi as fotografias do casamento e vi aquela fotografia que chamava a atenção do Cais das Colunas e disse, caramba, pá, isto é fantástico, isto é exatamente o espírito que nós andamos a tentar transmitir sobre o que é viver em Lisboa, aquilo que nós pretendemos para Lisboa, e pá, quero imenso essa fotografia para ser capa do meu dossiê de final de contas, quando for apresentado no final do ano ao Presidente da Câmara, e quero que vá com esta fotografia. Como é que eu consigo isso? E pá, ela deu-me o meu contacto, e eu que tinha vendido a fotografia ao noivo num pacote por 5 euros, eles perguntam-me quanto é que ia custar. Ora bem, sempre que alguém pergunta qual é o valor de uma fotografia, quanto é que custa uma reportagem, quanto é que custa um trabalho, ou quanto é que custa uma fotografia individual, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, a que se destina esse tipo de fotografias? Para que se destina? Qual é o destino delas? Isso é a pergunta que qualquer fotógrafo tem que fazer. E isto porquê? Porque a fotografia, o valor da fotografia não vai depender se eu tenho um equipamento muito barato ou muito caro, se eu tive que fazer muitos quilómetros ou não, se eu tive que fazer 500 fotografias ou uma só para aquilo. O valor da fotografia vai depender do retorno que quem a comprar vai ter. E uma mesma fotografia pode ser vender N vezes.
A exclusividade de uma fotografia é uma coisa muitíssimo cara. Se for preços plausíveis, ela nunca é exclusiva para ninguém. E então, o que é que acontece? O que acontece é que o Presidente da Junta quis aquela fotografia para ilustrar, eu fui lá falar com ele e vendi só para utilização no dossiê e vendi a mesma fotografia por 25 euros. Todos os presidentes, houve a reunião de final do ano dos presidentes da Junta com o Presidente da Câmara, e o Presidente da Câmara começou a receber os dossiês, e quando recebe o dossiê do Arieiro, o gajo parou, olhou para aquilo, olhou para o Presidente, caramba, como é que tu conseguiste isso? Isso é aquilo que a gente anda aqui a tentar vender o espírito de Lisboa, pá. Caramba, esta fotografia é fantástica, resume exatamente aquilo, tudo que eu penso sobre Lisboa. Eu quero esta fotografia para o ano, para a minha campanha, para as eleições para a Câmara. Isto vai ser a fotografia para nos levar a ganhar. Eu quero isso em todos os outdoors de Lisboa, quero isso em toda a publicidade para Lisboa. Arranja-me esse fotógrafo. Pronto, e lá tive uma reunião com o Presidente da Câmara e lá fui, e ele explicou-me o que é que queria, e a mesma fotografia que tinha custado 5,25 €, foi vendida novamente ao Presidente da Câmara, agora por 500 € para servir de base a toda a campanha de uma campanha eleitoral para Lisboa. Bom, o António Costa, quando começou a ver a campanha de Lisboa com a minha fotografia dos noivos, ele ia-se passando. Ele reúne o Conselho de Ministros. Isto é incrível, como é que é possível? Andamos aqui a lutar para aquele espírito. Epá, e aquele presidentezinho de Câmara, que é que lhe pôs lá até, pá, que ainda mal sabe governar, pá, e o gajo já descobriu a grande fotografia que transmite exatamente aquilo que a gente quer para o nosso país. Como é que é possível, pá? Eu quero esta campanha exatamente em todos os aeroportos, em todos os aviões da Ryanair, em todo o lado. Eu quero esta campanha para vender exatamente Portugal. Isso é aquilo que nós temos para Portugal, é aquilo que nós queremos que seja Portugal. E lá eu tive a sorte e fui chamado, em vez de ser à Câmara Municipal, ao Ministério do Turismo, e fomos negociar o custo da fotografia para a campanha de um ano a vender Portugal, e a fotografia que custou 5 € já está em 25 ou 30 mil euros para uma campanha a sério. E vocês, claro, que devem estar a pensar, pá, 25 mil euros é muito dinheiro com a fotografia. É verdade que sim. Mas posso-vos dizer que no tempo do Guterres, o ministro do Turismo contratou um fotógrafo inglês para apresentar 5 grandes fotografias do Algarve para uma campanha internacional. E fizeram um contrato, o fotógrafo veio para Lisboa no mês de janeiro, teve uma semana em janeiro a fotografar o Algarve e por azar apanhou uma semana de cinzento, céu cinzento. O Algarve não se vende com cinzento, o Algarve vende-se com verão, com um azul, e ele fotografou com tempo cinzento, mas apresentou 5 magníficas fotografias com céu azul. Uma grande engenharia de informática por trás, de Photoshop por trás, pôs aquilo tudo com o céu lindíssimo. Vocês fazem ideia quanto é que custou essa campanha na altura? Alguém tem ideia de quanto é que custou cada fotografia? Cada fotografia na altura custou 100 mil €. Meio milhão de Eu euros. estava a pensar, isso é de milênio. Por que é que eu não abri a boca? 500 mil € custaram as 5 fotografias. Jogava aqui a dizer uma asneira, mas afinal... Isso é para vocês perceberem o quanto pode custar uma fotografia. Pronto, sendo assim, se calhar não faz sentido nós andarmos a oferecer fotografias. Pá, perguntem para que é que serve. Pelo menos um fim de semana no hotel onde dá um retorno, qualquer coisa. Não de graça. E outra coisa que me veio agora à mente. Se um sujeito que encomenda uma fotografia Sim. quer só uma fotografia, essa fotografia não pode ser copiada, quer o exclusivo da fotografia. Esta fotografia tem que ser necessariamente mais cara. Sem dúvida. Se você vender uma fotografia única como um cliente, pá, pode vendê-la por 100, 150, 200 €. É um preço que é perfeitamente plausível. Mas se for por exclusividade, você pode pedir 1.000, 2.000 €. Você nunca mais pode vender essa fotografia. Só olha que Eu digo, eu não quero ver esta fotografia em mais lado nenhum. Eu não a quero ver em mais lado nenhum. Ela é minha e só minha. Vai ter que pagar 1.000, 2.000 € para a fotografia se quiser. Percebe? Se uma fotografia comum, para fazer uma fotografia comum. Mas, por exemplo, ainda outro dia numa galeria, isso até foi notícia do telejornal, foi vendida uma fotografia numa galeria, 1 metro por 1,5 metros, era uma batata feita em estúdio, um fundo tudo negro e uma batata em tamanho grande, uma batata em cima de uma mesa, com fundo tudo preto, é certo que parece que o fotógrafo,
pronto, era um grande comerciante, levou um bocado de tempo a beber uma garrafa de whisky com o cliente no bar da galeria, portanto a coisa, e era um bom whisky, mas a batata foi vendida por €1 milhão. Uma fotografia de uma galeria. Mas há uma mais grave, e vocês podem consultar no Google qual a fotografia mais cara do mundo. Foi vendida num leilão em Nova Iorque, um rio alemão, uma faixa verde, uma faixa azul e uma faixa verde. 2 manchas relevadas e um rio azul por meio. E foi vendida, salvo erro, por $15 mil. $15.000. Ou $15.000, ou acho que é $15.000. Mas vejam, é uma questão de consultar no Google qual é a fotografia mais cara, ou seja, valores absurdos. Portanto... Isso acontece com os quadros, às vezes, que não nos dizem nada. É verdade. Mas, portanto, isso para vos dizer... Que... Eu queria de graça em minha casa. Também é porque é tal coisa. O rei vai nu, não é aquela história do rei vai nu. Eu posso contar uma história também, nessa história do rei vai nu. Uma vez fui ver a coleção do Berardo ao CCB. Estava em Lisboa, tinha tempo, fui ver, tinha uma curiosidade de ir ver a coleção do Berardo e fui ver. Entrei, vi a coleção toda e vim-me embora com uma frustração tremenda. Com aquela frustração, pô, tu és mesmo burro, pá, porque é que não foste para artes, porque é que não estudaste a história da arte, estás perante uma das obras mais caras do país, mais ricas do país, e isto não te disse nada, que era uma missão horrível. E eu vinha com uma frustração tremenda. Entretanto, entra uma escola de estudantes, alunos, com uma professora e um guia, assim, pá, eu não quero saber, eu vou ver isso de novo, como se fosse um apêndice dessa turma. E juntei-me à turma, não tive problemas nenhuns. E fui ver a coleção toda de novo, com um guia a explicar peça por peça e a contextualizar no tempo o porquê é que era inovador, porque é que aquela em especial é que fazia sentido. E eu saí de lá com a alma cheia. Porque quando a gente não sabe ler, é como não vê. É verdade. Portanto, me aconteceu isso em Barcelona, no Museu do Picasso também. Pois, isso acontece muitas vezes e é uma frustração tremenda quando nós temos a consciência de que não estamos a perceber porque somos ignorantes na matéria. E isto é horrível. Mas por isso é que, pronto, olha, então por isso é que estamos aqui também há 2 semanas a falar sobre fotografia, que é para ficarmos um pouco mais ricos e começarmos a olhar para as fotografias e aprender a ler a fotografia de uma forma diferente. Mas pronto, mas isso para vos dizer que é aqui que se ganha efetivamente muito dinheiro, é nesta área onde acontecem os grandes valores. Diz, Joana? Estava a pensar que se por um lado se pode ganhar muito dinheiro na fotografia de publicidade e tudo mais, também cada vez mais temos os bancos de imagem, que, por exemplo, no trabalho praticamente só uso bancos de imagem, ou seja, só quando é uma campanha com imenso dinheiro e que vem com... Mas os bancos de imagem... A grande produção é que há fotografias próprias, de resto, se calhar, ou seja, nós compramos fotografias por 9, 10 euros, ficamos com os direitos daquela imagem e é uma entre milhões delas. É verdade, mas também são em tamanho pequeno, nunca consegues fazer grandes coisas, serve para pequenos catálogos, serve para coisas pequenas. Sim, mas ainda assim, com os acordes, por exemplo, comprar uma fotografia em banco de imagens para um outdoor acaba por não ser assim tão caro, ou seja, caro. não... Pronto, mas a diferença é que não é tão personalizada quanto isso. Claro. Vocês depois é que vão personalizá-la com a vossa criatividade, ok? Mas as grandes campanhas, as pessoas querem realmente coisas muito personalizadas e pagam muito caro, desde a imagem das pessoas, desde os próprios fotógrafos que o fazem, muitas das vezes já enriquecem as campanhas, porque é um marketing todo por volta, à volta disso, certo? Por isso é que, Joana, por isso é que eu acredito cada vez mais que a grande safa dos fotógrafos é pela fotografia de autor, pela fotografia da arte. Isto é onde nós podemos nos safar, porque aí é que sim, é a criatividade, e quem quer peças únicas e com criatividade, vão ter que pagar. O problema é chegar a esse patamar e chegar ao circuito. Até chegar ao patamar pode não ser difícil. Entrar no circuito onde se ganha dinheiro, aí é que é mesmo muito difícil. E aí... Tenho uma colega que ela até é de jornalismo e não era... Até na minha faculdade havia o curso que era mais até para fotógrafos e tudo mais, e ela tem uma sensibilidade tão
tão grande, tem mesmo uma sensibilidade bonita para a fotografia e tira fotografias super diferentes. Ela não tinha quase equipamento nenhum e começou a crescer com marcas e até agora, por exemplo, a Samsung que trabalha com ela, porque ela veio desse background de não trabalhava com nada de jeito, ela fazia a fotografia com o mínimo que tinha. E lá está, as marcas, também já trabalhei com marcas com ela, porque efetivamente ela acrescenta valor à fotografia. Joana, aqui o Jorge Almeida já assistia a 2 tertúlias e a última que ele assistiu, eu bati nisto várias vezes, debati-me nisso várias vezes. O que é importante na fotografia está muito longe de ser a câmara fotográfica. O mais importante é o fotógrafo, é a pessoa, a criatividade, a capacidade de criatividade, de apresentar exatamente aquilo que eu tenho estado a falar hoje, ângulos completamente diferentes, quebrar com as regras, ser criativo, ser muito subjetivo. A fotografia tem que ser muito conceptual. E isto faz-se com uma caixa de sapatos e um furo e está feito. Quer dizer, não é preciso equipamentos. O equipamento, eu costumo dizer, para os homens então tem muito um sinónimo é um problema de testosterona. Quanto maior o equipamento for, parece que mais homem é por ter um equipamento tão grande, tão pesado. As coisas mudaram muito e o século XXI, então essa segunda década vem mudar completamente. Este conceito está completamente ultrapassado. As coisas muito grandes não demasiadamente nas vistas, chocam demasiado. Está-se tudo a virar muito para o mirrorless, para o muito pequeno, para o muito simples, para o muito não... para uma posição muito passar despercebida. E ser criativo. Isto, a grande diferença é a criatividade. E por isso, olha, os meus 2 filhos tiraram design. Os 2 tiraram. A minha filha, sim, é uma paixão, o meu filho não. Foi uma... Olha, mas eu disse sempre, pá, o desemprego está garantido. Está garantido o desemprego. Portanto, tirem aquilo que vos vai na alma. Porque o curso vai ser só uma ferramenta para vocês aprenderem a trabalhar projetos. Para aprenderem a desenvolver projetos, aprenderem a estudar, aprenderem a trabalhar. E depois, como está garantido o desemprego, vocês vão fazer o que quiserem. O meu filho quer se dedicar ao turismo, mas é tudo muito empresarial. Pronto, é certo que é uma herança genética, se calhar, da minha parte, mas a minha falência deixei-se de parte e se calhar também não quero o que queria ter sido verdadeiramente, não sei. Mas ele está muito virado, ele ainda continua muito virado com essa onda. A minha filha não quer uma garantia estável e depois quer criar aquilo que lhe pedem. Pronto, são posturas completamente diferentes. Mas pronto, isso para vos dizer que vocês, os criativos, são o futuro, porque a diferença de uma coisa vencer ou não é se for criativa ou não, se for apresentada com criatividade ou não. Cada vez mais, todas as empresas vão precisar muito mais de vocês. Portanto, vocês são, e podem ter perdão, a grande vantagem de poderem trabalhar em qualquer lado. Então, agora com esta pandemia, vocês podem efetivamente trabalhar para qualquer parte do mundo, porque a videoconferência é a coisa mais natural deste mundo. Uma reunião, uma videoconferência. E hoje até com os meus amigos, quando quero falar com eles, também já falo por WhatsApp. Pá, pelo menos a gente vai se vendo, pá. E era uma coisa que a minha geração era impensável fazer, porque isso era uma coisa um bocado careta, pá. Telefonar era falar ao telefone em ponto mais, e nada mais. Portanto, ou seja, hoje o mundo abriu-se de uma forma de tal maneira que os criativos são fundamentais, são essenciais, e podem trabalhar em qualquer parte do mundo, para qualquer parte do mundo. Isto é muitíssimo bom. Claro que para trabalhares para qualquer parte do mundo também tens que conhecer muito da cultura de outra parte do mundo, porque se não a conheceste, tu não consegues ser criativo ou não consegues criar impacto. Portanto, pronto, mas isso, quanto mais velhos também vocês forem, mais cultura geral vocês vão ter, mais experiência vão ter e mais hipóteses. Eu costumo contar uma história muito engraçada. Eu sei que já estou atrasado, mas a gente vai, como temos a próxima aula, a gente acaba na próxima hora o resto. Mas há uma história muito gira que foi uma grande marca americana, contratou um designer japonês muito famoso para desenhar um logotipo novo, ou seja, o mundo mudou, eles eram uma empresa com quase 100 anos, precisavam de mudar a imagem, precisavam de se adaptar, e eles convidaram o japonês para ir a Nova Iorque, uma reunião, num jantar de trabalho, daqueles assim, no melhor restaurante de Nova Iorque, e falaram durante 2 horas, explicaram um conceito, e o japonês foi sempre tomando notas, e entretanto faz um rabisco e apresenta aos senhores o que é que vocês acham disso.
É pá, fantástico, isso é exatamente aquilo que a gente queria, mas como é que é possível você em 2 horas ter feito isso? Não, desculpe, agora vou para o Japão, vou criar o meu caderno de encargos, vou criar todo o processo e depois envio-vos o meu orçamento. E o homenzinho foi-se embora e disse, eu queria um caderno certo, como vocês devem saber, a Joana muito melhor do que eu, e orçamento, tipo, a imagem, a nova imagem, tipo 1 milhão de euros. Pacífico. Era uma empresa enorme, uma multinacional, e pedia 1 milhão de euros. E os gajos mandaram uma resposta do como é que é possível você, num jantar pago por nós, fazer 2, 3 rabiscos e agora ter coragem de pedir $1 milhão por esses rabiscos? E ele respondeu, e para ter a capacidade de, em 2 horas, ter percebido a vossa mensagem e ter conseguido fazer o rabisco exatamente o que vocês querem, ele vê a minha vida toda para atingir esse patamar. Portanto, querem pagar $1 milhão, tu não querem. Não querem, o rabisco é meu e acabou-se. Portanto, isto é o problema de vocês. É as pessoas, tal como os fotógrafos, as pessoas muitas das vezes não conseguem perceber o quanto se teve que penar para chegar a um patamar em que as coisas acontecem de um momento para o outro. Exato. Por isso é que a mim confunde como é que em Portugal existe uma filosofia de tudo o que é sénior no trabalho, tudo o que está acima dos 50 anos, quer-se por mandar para casa porque já não serve. Quando qualquer pessoa que tem uma experiência de uma atividade durante 30 anos, qualquer problema que lhe aparece na frente não é problema, é resolvido em segundos, porque qualquer pessoa com 30 anos de trabalho tem a solução praticamente para todos os problemas. Os jovens, quando entram no mercado de trabalho, é verdade, são muito mais criativos, são muito mais irreverentes, são muito mais revolucionários, mas os problemas ainda são um problema porque eles ainda não arranjaram soluções para os problemas que muitos de nós para nós já não é problema. Portanto, não faz sentido não haver uma simbiose nas empresas entre as pessoas com muita maturidade e a juventude, porque a simbiose, a irreverência da juventude e a maturidade de quem já está nas empresas há muitos anos é que dá uma solução que muitas das vezes é perfeita. Mas pronto, mas isso, não sei se o mundo vai mudar, se não vai mudar, mas pronto, mas anda muito à volta disso. Ora bem, eu acho que acabei exatamente no mesmo sítio onde acabei a outra, exatamente. Portanto, amanhã então, se vocês não se importam, nós continuamos o nosso PowerPoint. Esse PowerPoint realmente é um bocadinho longo e principalmente eu já consegui dar na hora certa, mas não conto histórias nenhumas. E eu acho que a vida sem histórias não tem piada nenhuma. E pronto, eu não tenho jeito nenhum para contar anedotas, mas acho que para histórias até tenho. Por isso é que muitas das vezes derrapo um bocadinho no meu PowerPoint, mas pronto, mas como eu tenho todo o tempo do mundo, porque não quero morrer cedo, quero morrer longo, quero ficar assim, quero viver como o António até muito tarde e bem, portanto, eu prefiro ir contando as minhas histórias e dar mais uma aula. Tá bom? Viver como o António, mas olha que eu não estou no limite ainda, eu quero ver mais. Eu sei que sim, não, eu sei que sim. Nós nunca estamos no limite. Bom, minha gente, amanhã continuamos à mesma hora e depois então na quinta-feira podem-me mandar por e-mail as 5 fotografias para o portfólio final para a gente então depois aqui fazer a nossa discussão na quinta-feira. Tá bom? Bom, então, boa noite. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Até amanhã. Obrigado. Boa noite. Deus, até amanhã. Obrigado.